Salmo de número 15, que foi lido nessa noite. É um salmo que fala sobre o verdadeiro cidadão do céu. Esse estudo que nós vamos estar passando nessa noite, eu já passei ele uma vez quando nós estávamos lá na Irmã Nilva, e passei ele uma vez quando nós estávamos ali perto do cemitério. A última vez foi no ano de 2019, que nós passamos ele. E eu creio que tem uma necessidade de estarmos passando novamente, porque muitas pessoas novas já chegaram, muitas pessoas vão ouvir, vão assistir, e é um momento que nós estamos vivendo. É um momento que você olha para o mundo, que você olha para as nações, os sinais estão se cumprindo dia após dia, momento a momento. Dia após dia está se cumprindo. E quando você olha no âmbito cristão, todo mundo hoje é Bíblia, todo mundo hoje é evangélico, é gospel, né? Todo mundo vai para o céu, todo mundo, mas quando você olha para a Bíblia vai te confrontar, quem que vai para o céu? Mas tem base bíblica, pastor? Tem, o assunto que nós já falamos 2 vezes, ele tem base bíblica. Quem vai fazer parte da noiva de Cristo? Quem vai fazer parte? Tem como saber? Tem como, pela palavra, descobrir quem vai fazer parte? Tem. Quem vai ser rejeitado? Tem. Por isso que nós temos que ter, o crente, ele tem que ter certeza da sua salvação. Ele tem que ter certeza de que é salvo. Então nós vamos falar sobre arrebatamento. Quem será e quem não será arrebatado? Quem será que fará parte da noiva e quem não vai fazer parte da noiva? Porque muitos são convidados, certo? O que a palavra de Deus vai nos mostrar? Veja bem, a introdução. Todo ser humano tem um desejo de, todos aqueles que conhecem a palavra, todos aqueles que sabem da volta de Jesus, têm um desejo muito grande da volta de Jesus. Você não tem desejo que Jesus volte? Mas se for fazer uma sondagem no coração de muitos, tem alguns que vão dizer assim, não, espera mais um pouco, porque eu não estou preparado. Eu preciso de preparar. Então, espera mais um pouco, Jesus, não volta agora não, deixa eu preparar primeiro, depois o senhor volta. E já tem aqueles que estão ansiosos para ir para o céu. Já tem aqueles que se Jesus voltar agora, desaparece. Então, aí, o desejo de ser arrebatado para estar para sempre com o Senhor. Mas a palavra de Deus nos mostra a diferença do crente que vai ser arrebatado e o que não vai ser arrebatado. Lembra da parábola das quantas virgens? 10. Elas eram? Todas elas eram o quê? Virgens. Todas elas eram virgens. Todas elas estavam esperando o noivo. Quantas foi? Quantas ficou? 5. É lógico que nós não vamos fazer aqui uma doutrina de 50%. Não. Mas, quando Jesus fala, estarão 2 no telhado, um será levado, o outro será deixado. Isso nos mostra que, mesmo no nosso meio, alguém vai ficar. Nós estamos vendo os irmãos aqui, os irmãos estão me vendo, mas alguém vai ficar. Por quê? Porque precisa de uma preparação. O arrebatamento, irmãos. Por isso que Jesus fala assim, que nós temos que estar apercebidos. Nós temos que estar vigilantes. Nós precisamos de estar. Por quê? Porque nós não sabemos. Você sabe que dia que o ladrão vai roubar a tua casa? Quem sabe aqui? Se você soubesse, o que você fazia? Você ficava esperando ele atrás da porta, né?
não é? A hora que ele entrasse, você chamava a polícia, ele vai vir roubar aqui tal hora, fica aqui atrás da porta que ele vai chegar. Mas você não sabe, ninguém sabe a hora. Assim é a volta de Jesus, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas ele vai voltar. E pelo andar da carruagem que nós estamos vendo aqui na terra, irmão, se você olhar, vamos ver se a igreja está ciente da situação. Aonde está o relógio de Deus? Israel. É Israel e a igreja. A igreja está cumprindo esfriamento. A igreja está cumprindo apostasia. Israel está cumprindo guerra, perseguição e tudo mais. Então o momento é decisivo para a igreja. Agora, eu preciso estar fora do que nós vamos aprender aqui nessa noite. E depois eu preciso de estar dentro do que para mim ser arrebatado. De todo jeito, irmãos, essa palavra aqui, ela é cortante mesmo. Ela corta para lá, corta para cá, ela, como diz, escaroça, igual escaroçar algodão. Escaroça a nossa vida. Então nós vamos ver. Primeiro, nós vamos falar sobre quem não será. Vamos lá do negativo primeiro. Depois nós vamos positivo, porque se eu falar o positivo primeiro, depois fica sem graça falar o negativo. Então vamos falar o lado negativo. Quem não será? Pensa em alguém que você, assim, quem não será arrebatado? Que tipo de pecado que a pessoa comete que ela fica ausente do céu? Aí nós vamos ver. Amém? Amém? Muitos são os pecados que impedirão muitos crentes de ser arrebatados. Não é pouco, é muito. Isso aqui é uma lista de alguns. Depois ainda tem mais. Se você for pegar, tem demais. Tem muito. Mas nós pegamos alguns aqui que pode nos tirar do céu. Apocalipse 22 e 15. Apocalipse 22 e 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Só nesse versículo aqui, você já viu quantas qualidades, quantos pecados que tira do céu? Quantos? Vamos contar? 22, 15. De fora fica os cães. Não é cachorro não, viu, irmãos? Não é cachorro, não vai para o céu. Os cães aí, depois nós vamos estudar lá na frente. Segundo, só num versículo. Quem? Feiticeiros. Depois quem? Os que prostituem. 3. Depois os homicidas. 4. Depois 5. E qualquer que comete, que ama e comete mentira. 6. Só nesse versículo tem 6 impedimentos para não fazer parte do arrebatamento. 6. E nós vamos falar do primeiro, que é o último aí, a parte final do versículo. Os que amam e cometem mentira. Vai apertar muito para nós, irmão, porque tem hora que nós estamos convivendo com muita coisa que Deus rejeita e nós estamos rindo. Nós estamos convivendo. Tem um versículo lá em Romano, não vai ser punido não somente quem pratica, não, mas também quem consente. Quem consente vai ser condenado também. Quem consente que os outros façam. Não, é ele, não é eu, é tal. Consente. Aí, primeiro, mentira, os mentirosos. Aí eu te pergunto, na igreja, é lugar de crente, o quê? Liberto, amém? Amém?
Mas deixa eu te perguntar, todos são libertos? Crente mente? Não pode, mas mente. Ou não? Pastor, mas é uma mentira de brinquedo. É uma mentira assim, só para fantasiar, é uma mentira para, né? Mas é mentira. É mentira. Né? Tem crente que até hoje não foi liberto, o evangelista Zezinho, do 1º de abril. Não foi liberto do 1º de abril. Não existe dia da mentira. Não existe. Existe o dia da verdade para nós. Mas infelizmente tem crente que... você ficou sabendo o que aconteceu com fulano? Quase mata os outros do outro lado. Mentindo. Né? Contando mentira. Ah, pastor, hoje eu não vou no culto, não. Porque eu estou assim, assim, assim. Eu vou deitar assim, eu estou cansado, eu estou passando mal. Aí deixa de vir no culto, aí quando você vai embora do culto, está lá. Você falou que estava só para mentir. Pastor, mas isso não impede não, assim, irmãos, mentira. Quem que é pai da mentira? O diabo mentiu lá no céu. Para quem que ele mentiu? Para os anjos. Fica do meu lado, que nós vamos dividir o céu e vocês vão reinar comigo. Se você ler Ezequiel 28, ler lá em Isaías, você vai ver, ele fez comércio com os anjos. Ele mentiu. Aí ele derrubou a 1/3 parte dos anjos. O tempo passou, ele foi lançado para a terra. Aí depois ele mentiu para quem depois? Vamos ver, para quem? Para Eva. Ou não mentiu? Mentiu. Ele mentiu. E a Eva o quê? Acreditou. Ela acreditou. Ela podia ver assim, gente, o Adão fala. Mas eu vejo que a vaca berra, o cavalo relincha, o porco grunhe, os passarinhos cantam. Agora, isso aqui está falando. Não é certo. Não é certo. Mas aí, ela esticou o assunto. Come desse fruto aqui, por que você não come? Não, sabe por quê? Porque Deus falou para mim que o dia que eu comer desse fruto, eu não posso nem tocar nesse fruto. Eu não posso nem, se eu tocar, eu já morro. E Deus não falou de tocar não, Deus falou de comer. Aí, não, só, ele falou isso aí para vocês, é porque se vocês comer, vai ser aberto os olhos de vocês vão ser igual Deus. Quer dizer, eu tentei ser, e não consegui. Agora, se vocês comer, vocês vão conseguir. Conseguiu. Conseguiu destruir a beleza da criação que Deus fez. Que é a obra-prima da sua criação, que é o ser humano que Deus fez para adorar e exaltar o nome do Senhor. Deus fez o homem eterno, mas o homem pisou. Então, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. João 8,44, o que fala João 8? Você sabe de cor esse versículo. O que fala João 8,44? Jesus falou para o povo, para os fariseus, para os judeus que estavam ali combatendo com ele, vocês não têm Abraão por pai de vocês, não. Vocês têm o diabo por pai de vocês.
O diabo que é pai de vocês. Por quê? Olha o que diz. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha para você ver. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso. Volta. Vocês querem fazer, vocês querem cumprir o desejo do pai de vocês. E qual que é o desejo do pai deles? Mentir. Mentir, 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 mentir. Irmãos, aí você vai para as redes sociais, você vai para a televisão, é só mentira. É só mentira. Né? Olha aqui para você ver. Não vou falar, não. Grame meus falos. Aí ele diz, ele foi homicida. O que é homicida? Que mata. Assassino. Ele foi assassino, ele foi homicida desde do princípio. Por quê? Matou os anjos. Mentiu para os anjos, derrubou os anjos, depois mentiu para o Adão, mentiu para Eva e derrubou a raça humana. Toda a raça humana. Por isso, irmãos, que quando você vê uma pessoa te elogiando muito, e se você não está bem com Deus, pula fora que é canoa furada. Esse elogio é do diabo. Esse elogio é do inimigo. O inimigo elogia, e o elogio dele é mentiroso. O elogio dele é mentiroso, faccioso. É uma contaminação para a nossa vida. Aí Jesus fala que ele é homicida desde o princípio. E não firmou no quê? Na verdade. Você pode ver, tem crente que não consegue firmar na verdade aí. Ele firma um tempo, de repente, mas por quê? Às vezes tem muita mentira. Às vezes mente. Irmãos, mentir é coisa do maligno. Mentir é coisa do adversário. Nós temos que falar o quê? A verdade. Pastor, mas hoje, para falar a verdade, hoje vai custar caro. Jesus garante a nossa liberdade. Eu sei que vai ter pontos aqui que às vezes a gente pode arrumar problema, mas eu tenho que falar, eu tenho que ensinar, eu tenho que orientar, eu tenho que mostrar a palavra, porque no dia que chegar o arrebatamento e ficar, não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa de dizer, o pastor Elias não ensinou, ele não falou que mentira era pecado, que mentir de brincadeirinha era pecado, ele nunca falou. E a gente está ensinando. Depois, irmãos, olha para você ver, capítulo 5, nós não vamos ler porque é um texto bastante extenso. A mentira, capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao versículo 11, vai falar de um casal chamado Ananias e Safira. Esse casal, eles viu Barnabé vender uma propriedade, porque Barnabé, irmãos, ele era levita. E o levita, ele não podia ter herança, a herança dele era o Senhor. E Barnabé, tendo herança, o que ele fez? Ele vendeu a herança que ele tinha, os bens que ele tinha, e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos, para os apóstolos cuidar da obra. Aí Ananias e Safira estavam no culto. Ananias e Safira estavam no culto vendo aquele momento. Ela falou, um olhou para o outro, Ananias e Safira, vamos fazer isso também? Irmãos, fazer para ter nome falado, fazer para os outros ver,
Deus não recebe. Ou recebe? Deus não recebe. Eu tenho que fazer para Deus ver. É Ele que vai ver. Aí que chegaram em casa. Nossa, você viu que culto? Estava uma vez. Você viu o Barnabé? O Barnabé, coitado, pegou o terreno dele lá, vendeu, levou o dinheiro para a igreja. Vamos fazer assim também? Nós temos aquele terreno lá, vamos vender ele? Aí o Satanás entrou no meio deles. Porque Pedro, quando teve a revelação, ele falou: vocês deixou Satanás encher o coração de vocês? Com a mentira. Aí vendeu o terreno, irmão, vendeu o terreno. Vamos levar lá na igreja, né, a oferta. Vamos mostrar para eles que nós também pode aí. Chegou na igreja, chamou o pastor. O primeiro foi o marido. Irmão, por que não foi os dois juntos? Para você ver que o inimigo, o que o inimigo faz? Por que não foi os dois juntos? Se os dois eram dono do terreno, se os dois a possessão era deles. Aí chega o Ananias: pastor Pedro, a paz do Senhor, eu vim trazer uma oferta para a igreja, uma oferta gorda. Sabe, eu e a minha esposa, nós vendemos uma propriedade que nós tínhamos, e agora nós viemos dar o dinheiro na igreja. Só que lá na casa deles, eles combinou assim: ó, nós vendeu por X, mas nós não vai falar que vendeu por X, não, porque senão vai ter que dar tudo. Então nós fala que vendeu por tanto. Nós fala que vendeu por tanto. Aí ninguém vai ficar sabendo mesmo, pastor Pedro não vai ficar sabendo. Quem vai contar para ele? Aí chegou lá o Ananias. Você sabe, irmãos, que quando a pessoa é meia, gosta de aparecer, até o andar dela fica diferente, né? Toda empinada. Chega lá, ó, vim trazer a oferta. Oh, que benção, Ananias. Graças a Deus. Está aqui, pastor Pedro. Aí, quando ele entregou, o Espírito de Deus revelou para Pedro. Pergunta a ele por quanto que ele vendeu. Eu vendi por X. Na hora, o Espírito de Deus falou assim: ó, por que você deixou Satanás encher o seu coração de quê? Nós estamos falando do quê? De mentira. Por que você deixou Satanás encher seu coração? De mentira. Vocês não vendeu essa propriedade de vocês por X, não. Vocês vendeu mais caro. E eu vou te dizer uma coisa, Ananias. Você podia vender essa propriedade, ficar com o dinheiro tudo para você. Você não era obrigado a trazer aqui. Mas como você falou, e agora você chega aqui e fala que vendeu por X, você está mentindo? Você não está mentindo para mim, não. Você não está mentindo para o ministério. Você não está mentindo para o pastor. Você está mentindo para o Espírito Santo. Você não está mentindo para o homem. Às vezes as pessoas pensam que está mentindo para o homem. Mas está mentindo para o Espírito Santo, irmãos. Aí Ananias naquela hora baqueou. Meu Deus, quem contou para ele? E tem uma coisa, irmãos, Deus não precisa que ninguém conta, nem dedura ninguém. Quando Deus quiser, Deus levanta a aba e mostra tudo para a glória do nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Ananias naquela hora, baqueou, e Pedro falou para ele assim: ó, como você mentiu, esses rapazes que estão aí, ó, vai te sepultar. Puf, caiu duro. Morreu. Pois você lê em casa, Atos, capítulo 5, versículo 1, até o versículo 11. Bom, aí vem a Safira, toda. E ela não viu o marido dela, irmão, enterrou ele sem avisar para ela. O negócio era bravo. Já morria, já enterrava na hora. Morreu, enterrou Ananias. Aí vem a viúva, que não sabia que estava viúva. Sabe quantas horas que ela já estava viúva? Acho que foi uma das viúvas que ficou viúva muito pouco tempo.
3 horas de viuvez. 3 horas. Aí ele vem toda ela, né, toda empinada. Porque a intenção deles era de aparecer, irmãos. Era de aparecer. Tem gente que às vezes faz doação para a igreja e fala, pastor, eu não quero que apareça nem nada. E a gente respeita, põe lá, anônimo. A gente põe anônimo. Por quê? Porque a pessoa não quer. Você entendeu, irmãos? Isso é bonito isso. Mas aqui não, aqui ela quis aparecer. Aí, oi, pastor Pedro. Assim, o pensamento da gente. O Ananias chegou, Shalom Adonai, e ela chega também, e Shalom, não sei o que lá mais. Pastor Pedro, vim trazer oferta. Está aqui, vim trazer uma oferta. Meu esposo já trouxe, mas ele não falou nada. Ele podia falar assim, ele trouxe, mas ele já morreu. Por que ele morreu? Porque ele mentiu. Então eu vou falar a verdade. Não, Pedro deixou. A Safira entregou. Oi, pastor Pedro, nós de coração, que eu e meu esposo vendemos a propriedade, estamos entregando aqui, viu? É de coração, para obra. É para obra. Vocês venderam por quanto? É por X. É por X mesmo? Mas não foi, não. Pode perguntar o Ananias. E vai perguntar o Ananias que jeito, o homem já estava lá. Vocês já sabem onde ele estava. Safira, por que você e o seu esposo combinou lá na casa de vocês e deixou o Satanás encher o coração de vocês de mentira? Por que vocês combinaram? Não, que é isso, pastor? Tem aqueles crentes que quer defender o lado deles, o sangue de Jesus que tem, ainda põe o sangue de Jesus no meio. Ainda põe o sangue de Jesus em coisa séria, irmãos. Aí Safira veio. Não, vocês venderam. Então, por que vocês trouxeram só parte? Está vendo esses moços aí? Sim, estou vendo, pastor Pedro, então. Faz 2 horas, 3 horas que acabou de enterrar seu marido. Ele morreu? Morreu. E você vai também. E a Bíblia fala que ela inspirou. Deu o último suspiro. Morreu. Aí eu te pergunto, a Bíblia mente? Não mente. A mentira tira nós da onde? Da presença de Deus. E tira nós da onde? Do céu. Então, quem não será arrebatado? Os mentirosos. É um deles, que está aqui em Apocalipse, onde nós lemos. Não será arrebatado, não vai fazer parte do arrebatamento. Igual hoje estão fazendo, a pessoa pinta e borda, morre, aí estão arrumando um jeitinho de pôr. Nós não vamos julgar ninguém, irmão, nós não vamos julgar, nós não somos Deus para julgar. Mas a Bíblia fala assim, que pelo fruto você conhece a árvore. Pelo fruto você conhece a árvore. Não é verdade? Você conhece. Aí a pessoa morre, aí chega no dia, eles querem arrumar um jeito. Não, coitado, está em bom lugar, né? Está em bom lugar. Benza a Deus, né? Está descansando, né? Foi descansar. Você entendeu? É complicado, irmão. A pessoa mentiu a vida inteira, nunca falou uma verdade, mente para tudo. Graças a Deus que Deus me salvou antes, irmão, porque quando eu era do mundo, misericórdia, que o inimigo perdia para mim. De tanta mentira. Mas Deus foi misericordioso. Eu era rico, irmão, lá no mundo. E não tinha nem aonde, não tinha nem um carro, nem uma bicicleta para andar, e era rico. Tudo isso que o inimigo faz, ele põe na mente da pessoa, cria uma imagem na mente da pessoa que a pessoa não é. E a pessoa acha que é. O inimigo sustenta aquilo, você é. A hora que tira o tamborete, ele cai. Então, ficará de fora. Quem? Os mentirosos. Aí no Apocalipse 22 ainda. 22 e 15. Só aí nesse versículo tem 5 ou 6
pecados que tira do céu. Ó, ficarão de fora da onde? Do céu. Lá embaixo, nós vamos falar agora, nós falamos do último lá, do versículo. Agora nós vamos falar dos feiticeiros. Não, pastor, não pode falar isso mais não. Ou então vai ter que deixar a Bíblia. A Bíblia fala. A Bíblia fala. Apocalipse 22:15. Gálatas 5:20. Feitiçaria é o quê? É obra do quê? Da carne. Ah, pastor, mas graças a Deus que na igreja não tem, né? Feiticeiro. Aí que nós vamos ver, né? Não, mas nós não faz aquilo. Não. Mas aí que nós vamos ver. O que fala Gálatas 5:20? É o segundo item, segunda palavra. Idolatria, feitiçaria. Aí, idolatria, feitiçaria. Idolatria e feitiçaria. O que é? A feitiçaria, ela combate o bem com o quê? Com o quê, irmãos? Com o mal. Com o mal. Quantas feitiçarias são feitas nas encruzilhadas, na mata virgem, para destruir vida de casais, para destruir vida de famílias? Quantos que oferece tanta coisa para poder destruir a vida de família que está numa boa, de filhos que está numa boa, mas de repente, do nada, tudo começa a dar errado. As pessoas, esse tipo de pessoa, irmãos, não herdar. Pastor, mas o que tem a ver com a igreja? Feiticeiro não vai ser, na igreja não tem mesmo, então não vai ser. Mas, irmão, feitiçaria ou feiticeiro, no meio do convívio cristão, é aquele irmão, é aquela irmã, que deseja o quê? Mal para o seu irmão. Que deseja, não vai dar certo. Em nome de Jesus. Ainda põe Jesus ainda. Não vai dar certo. Que ora para não dar certo. Não, pastor, isso não tem no meio do povo de Deus. Irmão, você está atrasado. Isso tem. Infelizmente tem. Infelizmente, não era para ter. Por isso que às vezes a gente conta assim, ó, Deus te dá uma visão, Deus te dá. Olha para você ver, o que aconteceu com José? José contou o sonho dele, o que ele arrumou? Arrumou problema. Neemias teve uma revelação de Deus, a Bíblia diz que ele não contou para ninguém, conferia só no seu coração, falou, não vou contar. E às vezes a gente conta, compartilha com pessoa errada, mas é irmão, é crente, você compartilha, fulano falou para mim que isso, aquilo, que Deus vai fazer isso na vida dele, vai nunca, ainda mais na vida dele ainda, o que está esperando, o que está aguardando? Então, irmãos, esse tipo de pessoa, ela não faz parte do arrebatamento da igreja, ela não faz parte dos chamados. Ele está na igreja, mas ele não quer que as coisas dêem certo para o outro. Ele não quer que as coisas dêem certo. Olha para você ver, é igual a destruição de um lar. A pessoa vai lá e destrói o lar de um outro, e depois fala, olha, Deus me deu para mim, Deus me deu, olha, eu sonhava. Aí, então quer dizer, Deus teve que destruir um para reconstruir outro. Não existe. Então a gente tem que, irmãos,
por mais que a pessoa não goste de você, por mais que a pessoa lhe detesta, por mais que a pessoa não, mas o que você pode fazer é abençoar ela. É abençoar ela. Pastor, irmão, abençoa. Ao invés de falar mal, porque senão você vai descer no mesmo degrau que a pessoa está, no mesmo patamar que a pessoa está. Se ela não gosta, se ela te amaldiçoa, se ela não quer que as coisas dêem certo para você, você faz o contrário. As coisas vão dar certo para você, as coisas vão dar certo para você, as coisas vão dar certo para você, para que você não incorra nessa situação. É isso que nós temos que fazer. Deus abençoa fulano, abençoa, mas não é de mentira não, irmão, não é da boca para fora não. É lá do fundo do coração. Não é assim, abençoa, mas queima ele, né? Abençoa, mas torra ele, né? Não é assim não, certo? Olha para você ver, Êxodo 22:18. O que Deus fazia com esse tipo de pessoa? A feiticeira não deixarás viver. Tamanhozinho de versículo, né? A feiticeira não deixará viver. De vez em quando espirra alguém e nunca mais volta para a casa de Deus. É porque só Deus, pastor Lázaro, conhece o coração do ser humano. O coração do ser humano é terra que só Deus penetra. Só a palavra de Deus penetra. Esposo não sabe o coração da esposa, e vice-versa. Pai não sabe o coração do filho, filho não sabe o coração do pai. Mas Deus, por mais que seja bilhões de coração na terra, Deus conhece cada coração. Deus vê cada coração. Você imagina bem Deus lá, ó, olhando dentro do nosso coração. Ô filho, não faz não, faz não, faz não. Ama o seu irmão, ama o seu próximo. E aqui, lá em Êxodo, o Senhor fala assim, ó, Moisés, não deixa viver a feiticeira. Não deixa ficar a feitiçaria no meio do meu povo. Não deixa viver, mata. Não é para deixar vivo. Você imagina bem, se Deus começar a falar assim, eu vou tirar do meio do meu povo aqueles que estão desejando mal para o próximo, desejando mal para não dar certo para fulano. Você imagina, irmãos? Não, pastor, mas não tem isso não. Irmão, vocês conviveram muito com isso, vocês sabem disso, que existe. É coisa que existe. Vamos mais. Olha aí. Apocalipse 22:15. O primeiro aí é o qual? Antes do feiticeiro. Os cães, que não são os cachorros. Que não são animais, irmãos. Então o que é, pastor? 2 Coríntios 11:13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha aí, 2 Coríntios 11:13. Porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Filipenses 3:2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Sabe por que às vezes, irmãos, alguém às vezes até joga pedra na gente sem saber. Joga pedra no ministério sem saber. Por que nós não trazemos muita gente diferente? Os irmãos viram aqui? Estes cães são os maus obreiros. São pastores fraudulentos.
que é fraudulentos? Que frauda. Que gosta de fraudar o ambiente aonde eles estão. E é o que nós estamos mais vendo hoje, é essa situação. Irmão, você acha bonito? Às vezes as pessoas que estão lá, não sei, era para acordar mais tempo. Pessoas estão lá, irmãos, hoje é o culto da vassoura ungida. R$1.000, você vai levar uma vassoura e o Satanás não entra na sua casa. Irmão, você vai levar uma cabeça de alho. Isso aí eu falo porque eu presenciei. Leva uma cabeça de alho que o inimigo não vai chegar na sua casa. Irmão, ele não vai respeitar alho, não. Ele não vai respeitar vassoura. Então, as pessoas são fraudulentas, os maus obreiros, os cães. E cães, irmãos, cães gostam de quê? Carne podre. Cães gostam de comer vômito. Hã? Aí você vai por aí adiante, vai pegando as características dos cães, o cães, animal mesmo. Por que esses falsos pastores, esses falsos obreiros são comparados a cães? Né? São pessoas que brincam com a obra de Deus, irmãos. Você viu lá em 1 Coríntios 11, 13, 2 Coríntios 11, 13, são falsos o quê? Paulo pegou pesado. São falsos o quê? Porque tais falsos apóstolos, tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando. O que é transfigurando? Demonstrando, aparentando ser de Cristo. Rapaz, ó irmão, não é porque tem uma boa oratória, não é porque fala bem, porque se você for num discurso de alguns filósofos, você chora. Se você for no discurso de algum coach, você chora. Porque eles têm uma oratória fácil, que consegue manobrar a massa, que consegue manobrar as pessoas. Então, às vezes, esses dias mesmo, eu encontrei uma senhora em um determinado lugar. Ela falou: pastor, aconteceu isso, isso e isso. Um monte de profecia falsa, um monte de revelação. Eu não acredito nisso não, pastor. Bagunçou tudo lá, vê o que fez. Aí foi contando. Falei: pois é, irmã, é por isso que nós lutamos para poder defender a igreja. O nosso trabalho é esse. Por isso que nós não ficamos chamando, trazendo pessoa que você nem conhece, você nunca viu, só porque viu pela internet. Porque você viu alguém falar, porque você revelou alguma coisa, mostrou alguma coisa. Ih, mas ele é bom, pastor. Não, mas ele é bom demais. É bom de fazer bagunça. É obreiro fraudulento. São cães. São cães. Não vai esses falsos pastores, esses falsos líderes, esses obreiros fraudulentos, não vai herdar o reino dos céus. Está lá, porque os cães não vai herdar o reino dos céus. E eles, irmão, e se você não for crente mesmo, se você não tiver discernimento, eles falam tão bem na internet que você quase converte. Você quase passa por lado deles aí. Misericórdia. Se você não ficar esperto, você passa, você fala: gente, mas você sabe o que é mesmo? Nossa, vocês têm uma lábia, distorce tudo. Aí você não está preparado, não está sabendo direito, não conhece Bíblia, não vem no culto para aprender, não conhece, não lê Bíblia, e é enganado. Não, esse pastor nunca ensinou isso. Olha para você ver. Rapaz, que revelação. Nossa, é tremendo. Que revelação. Ah não, nosso pastor é muito raso. Nosso pastor só fica lá João 14:6, João 8:32. Isso aí, ó, isso aí é um arraso. Olha, que profundidade. Aí Jesus vem e os profundos ficam. Porque Jesus quer gente simples e humilde no céu. De fora vai ficar os cães.
né? Para encerrar, irmãos, 22:15. De fora vai ficar os que prostituem. Os que prostituem. Os adúlteros. Aí, irmãos, existe duas formas de adultério. Tem o adultério corporal, que as pessoas entre os corpos se adulteram. Um casado mantém relação com uma pessoa fora do seu casamento. Isso chama adultério. E tem o adultério quando nós adulteramos a palavra de Deus, nós mudamos a palavra de Deus. Você pode ver, por que toda vez que você vende um carro, que a pessoa vende o carro, você tem que ir lá na expensão e fazer vistoria? Aí tem alguns que ficam presos lá, falam, o chassi está adulterado, o motor está adulterado. Eu fiz o motor, mas cadê a nota fiscal? Eu não tenho a nota fiscal. Então, meu filho, está preso. Não é assim? Não é dessa forma? Você pensa bem, se nós adulterar a palavra, nós ensinar errado aqui, irmão, nossa, misericórdia. Ô Deus, guarda nós, não deixa nós desviar os irmãos para outro caminho, não. Que nós ensinamos, ainda que doa, às vezes, a palavra, mas é para nós entrarmos no céu, irmãos. E não adulterar a palavra, não trocar a palavra, não mudar a palavra. E não ter rodeio também, não. A palavra fala, está falada e pronto, e acabou, ué. Pode, não pode, pode, pode. Não pode, não pode. Não tem jeito de dar jeitinho. Mas lá na outra, lá pode, vai para lá. Vai lá, ué. Pode ir, ué. Na outra pode. Mas... Adúlteros. Hebreus 13:4. Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Venerado, respeitado, seja o quê? Entre todo o matrimônio, o leito sem mácula. Onde é o leito? O leito não é a cama? Seja sem mácula. E o que é sem mácula? É que nem o esposo trai, nem a esposa trai. Aí é sem mácula. Aí não tem mancha. Quando trai, tem mancha no leito. E aí, pastor? A esposa não sabe. O marido não sabe. Mas aí lá na conclusão do versículo, o que fala? Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Quem vai julgar? E o julgamento de Deus é sem, porque aqui já é condenação, é um julgamento sem, se não arrepender, é um julgamento sem misericórdia. Porque às vezes, o esposo trai, e a esposa não sabe. A esposa trai e o marido não sabe. Ele nem sonha, nem eu. E Deus está vendo. Deus fala assim, eu sei. Aí você vai lá no livro de Malaquias, Deus pega e fala assim, você está querendo divorciar? Você está querendo largar? Tá. Então, eu sou testemunha entre tu e a mulher da tua mocidade. O que é a mulher da tua mocidade? Que foi sua namorada. Lá atrás, as promessas de namoro, qual que era? Você punha a mulher no céu, depois casa, joga no inferno.
Não é assim? Ah, eu te amo, benzinho. Carrega no barro. Abra a porta do carro. Não é estudo de casal não, mas está aqui dentro do texto do leite. Abra a porta do carro. Entra aqui, meu chuchuzinho. Isso é no namoro. Depois casa. Você não vai abrir a porta para mim, não. Ah, não, sou abóbora. De chuchuzinho virou abóbora. Então é isso, irmãos. Deus sabe. Cadê? Ah, não está aqui. Celular aí. Leito maculado. Deixa eu dar o celular. Eu mudei a senha. Ah, mas não. Não. E aí? Tá certo? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tá aqui a senha, tá aqui a senha do cartão, só do cartão de crédito que eu não vou te dar a senha, mas do resto. Porque senão a coisa pega. Oh, Jesus. Leito sem mácula. E os que se dão à prostituição e aos adultos, Deus vai julgar eles. Para encerrar, irmãos, uma vez, aí para você ver o que o inimigo faz, né? Uma pessoa caiu no pecado, nesse pecado. E ele ficou doidinho. Ele falou para mim assim, pastor, preciso conversar com o senhor. Eu falei, não, vamos lá na igreja. Aí nós fomos lá na igreja, na época. E ele falou, é o seguinte, pastor, a gente é fraco, a carne é fraca. E Deus já tinha me mostrado já. Deus já tinha me mostrado, eu já sabia. Aí ele pegou, falou assim, é o seguinte, eu caí assim e tal. E o que eu faço? O que você faz? O senhor vai me pôr fora de comunhão? Eu falei, não, já está. Mas pastor, tem jeito de o senhor pôr lá no caderno que eu estou fora de comunhão porque eu bebi? Eu falei, você está louco? Que eu tomei umas. Eu não, eu vou pôr, tem que pôr. Ah, mas se a minha esposa descobrir? Eu falei, não, ela vai descobrir mesmo. E ela vai descobrir pela sua boca, você que vai contar para ela. Eu? Eu falei, é melhor você contar do que outro ir lá e contar. Não deu outro, irmãos. Ele foi, ele contou. Mas ele queria que eu pusesse que ele tinha bebido. Eu falei, não, pastor, põe que eu bebi. Ele saiu, nunca mais, ele passou uns tempos, nunca mais ele voltou para a casa de Deus. Nunca mais. Nunca mais voltou. Então, irmãos, são coisas que Deus, pensa bem, se eu ponho lá, aí os outros chegam, pastor, o meu esposo conversou comigo e falou para mim que o senhor pôs ele fora da comunhão porque bebeu, bebeu, encheu a cara. Aí depois passa uns dias, a bomba estoura. Aí o pastor mentiroso, tudo mentiroso. Eu falei, não, vou entrar nessa não. Você vai lá, o senhor vai comigo? Eu falei, eu não. Você que arrumou, eu falei para ele, você que arrumou, você que tem que ir agora. Aí. Não é? Não é? Consequência. Então, irmãos, que Deus nos guarde, porque de fora vai ficar os adúlteros. E hoje não prega isso nas igrejas mais não, irmãos. Conforme o lugar, se você for pregar, passar isso aqui, fala, deixa eu ver o que você vai falar aí. Porque aqui vai falar de devasso, vai falar de efeminados, vai falar um monte de coisa. Pastor, mas o senhor vai falar, irmão? Eu tenho que falar, uai. Eu sou pastor para poder ensinar o rebanho. Eu tenho com o rebanho. Fala, pastor, mas pode custar alguma coisa. Fala, mas o que eu posso fazer? Eu tenho que ensinar, ué.
As pessoas que praticam tais coisas, elas têm que respeitar o lugar que a gente está aqui, porque nós não vamos em lugar nenhum fazer desavença com ninguém. Então o nosso lugar também tem que ser respeitado. Se nós podemos ser criticados, nós podemos defender também. Então que Deus nos guarde, irmãos, nos livra. E quarta-feira, se Jesus não voltar, irmão, nós vamos falar sobre os homicidas, os idólatras, e assim por diante, que vai ficar de fora do reino dos céus. Deus abençoe cada